Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós estamos aí, então, na nossa sexta aula, tá? É a sexta aula desse material. Sou a professora Joyce, a gente já se conhece, não é? E nós estamos encerrando, certo? Com essa aula, o material 6. Na aula anterior, eu deixei várias atividades para vocês de tarefa. Vocês fizeram? Não fiz, professora. Pausa um pouquinho a aula, vai lá, faça e volte aqui para que nós corrijamos e em seguida você envia para o seu professor, tá? Vamos começar essa correção então? Olhem só, primeiro texto aí, a correção são das questões da página 6, era daquela tirinha da Leloca, que a Leloca estava conversando com o irmão, vocês lembram? Que ela fala, que o irmão fala que ele quer ser astronauta, e ela fala, mas você não gosta de estudar? Fala, a gente não precisa estudar hoje, o computador faz tudo. Ela diz então que ela quer ser jornalista porque ela vai, né, fazer, noticiar aí a primeira cobrinha que está perdida no espaço, certo? Que seria o irmão, tá? Então, no primeiro quadrinho, a cobrinha acredita que pode ser astronauta sem precisar do quê? Né? Ela achava que ela não precisava fazer o quê, tá bom? Tenho certeza que vocês acertaram. É o quê? Sem precisar estudar. Letra C, tá bom? Segundo, no segundo quadrinho, a irmã resolve ser jornalista por qual motivo? Por que ela quer ser jornalista? Qual é a causa? Qual é o motivo disso? Acabei de falar para vocês. Não é? A resposta é a letra C, porque ela acredita que o irmão vai ficar perdido no espaço. 3. Por que foi usado o ponto de interrogação no primeiro quadrinho? Sempre que eu uso o ponto de interrogação é por qual motivo? Para fazer uma pergunta, não é? Então, para indicar um questionamento, uma pergunta, certo? 4. Por que foi usado o ponto de exclamação no segundo quadrinho? Lembra que ele sempre expressa algum tipo de emoção, algum sentimento a mais, assim, que nós colocamos e fazemos a entonação adequada? Então, ele foi usado aí para indicar uma surpresa, admiração, entusiasmo nas frases, certo? 5. Por que foram usadas as reticências em quando eu crescer? Reticências são esses 3 pontinhos. Por que tem reticências, então, quando eu crescer? Fique em aberto. Qual é? Qual você marcou? Será que você acertou? A resposta certa está na letra A, para indicar que algo iria acontecer. Quando eu crescer, vai acontecer tal coisa, certo? E agora nós vamos para as questões da página 7. Na página 7, então, nós tínhamos as questões daquele texto, daquela conversa entre o paciente e o médico. Vocês lembram? Olha aí na página 7 que vocês vão se recordar. E a primeira questão, no trecho, o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? Qual que é a função desse travessão? O que ele indica? Não é uma explicação, certo? É uma fala. Quem que receita remédios? Só pode ser o médico, então é a fala do médico, não é verdade? 2. Na passagem impossível, doutor, a vírgula separa um termo que funciona como vocativo. É esse doutor, tá? Então, doutor aí é o vocativo. Por quê? Porque ele está conversando com o doutor. É que quando nós chamamos alguém, eu falo que é um vocativo, tá bom? A expressão quando eu uso para chamar, para me referir com alguém, quando eu estou conversando com alguém. O vocativo, ele sempre tem que estar separado da frase. Se eu tenho vocativo no começo, põe uma vírgula depois. Se eu tenho um vocativo no meio da frase, uma antes, uma depois. Se eu tenho vocativo lá no final da frase, eu ponho uma vírgula antes, como nesse caso aqui. Portanto, tem a finalidade do quê? Acabei de falar de ter um vocativo, então ele serve para se dirigir a alguém, para conversar com alguém, certo? 3. No trecho conserve fechado, as aspas destacam uma expressão. Qual que é a função dessa expressão, tá? Que é? Ela tá escrita errado? Não, né, ela gera humor na piada? Não é o fato de estar escrito conserve fechado que gera humor. É o fato de o quê? Dele não ser muito conhecida, é isso que gera humor? Não, é o fato dela estar escrita em diferentes embalagens de remédio. É por isso que ele está, né, escrito aí entre aspas, tá? Então eu encontro, eu estou citando, mencionando uma frase muito recorrente, muito comum nos frascos, nas embalagens de remédio. Então, como ele está mencionando essa frase que está lá comum, ele coloca entre aspas. E o humor, então, da anedota, né, da piadinha, está no fato do quê? Era justamente no fato do paciente
confundir uma expressão. Então ele confunde o significado dessa expressão. Ele não entendeu bem o que significa. Não é que não era para ele abrir o remédio, manter sempre fechado, né? Era para ele manter fechado no sentido assim, ó, abra, tome e já feche novamente. Não deixe aberto para que não estrague, não perca a validade. Agora tinha aquela atividade do testamento lá da página 7. Lembram-se dessa atividade? Falei para vocês que o homem estava morrendo e aí ele foi lá e escreveu, falou, preciso fazer o meu testamento, mas ele não pôs a pontuação. E todo mundo que foi mencionado, né, no testamento apareceu exigindo os bens, dizendo que era para ele, né, que eles que tinham ganhado aí a herança. Então a tarefa de vocês, a missão de vocês era tentar reescrever os textos de forma que, então não podia mudar nenhuma palavra, de forma com que em cada uma das passagens aí vocês pontuassem diferente e alguém diferente recebesse esses bens, tá? Tem um jeito só de fazer isso? Não, eu vou colocar 2 formas em cada um, mas mesmo assim ainda pode ter algumas variações, certo? Então vamos lá, ó. Como que eu vou deixar para a irmã, né? Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. Então deixo meus bens à minha irmã. Fiz uma pausa maior colocando ponto e vírgula aí, justamente porque é a irmã que está recebendo, certo? Não ao meu sobrinho. Então, não vai ser para a irmã, nesse caso. Tem outra forma de fazer? Sim, olha mais um exemplo. Deixo os meus bens à minha irmã, ponto. Não ao meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto. Nada dou aos pobres. Colocou vários pontos finais aí. Também deu certo. Deixo meus bens à minha irmã, vírgula, não ao meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, vírgula, nada dou aos pobres, ponto. Pode ser assim também. Então, tenho várias opções, certo? Eu tenho várias opções que você poderia ter aí para escrever corretamente, deixando os bens para a irmã. Agora, e para o sobrinho? Para o sobrinho já exige aí uma certa perspicácia, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer uma pergunta aí. Então, deixo os meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Então, eu preciso desse ponto de interrogação, para que o não seja a resposta, tá bom? Então, eu preciso aqui desse ponto de interrogação. Não, vírgula, a meu sobrinho. Ou então, não, ponto de exclamação. A meu sobrinho, pode ser ponto final, ponto de exclamação. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. O restante vai ficar igual, tá? Mais um exemplo, ó, aqui eu pus o ponto de interrogação e depois um ponto de exclamação, né? Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho, olha, o sobrinho que está recebendo. Viram? Tranquilo? Conseguiram fazer? E como seria então para deixar para o alfaiate? Como que precisa mudar aí o comecinho, né? O trecho que fala do alfaiate e do sobrinho, né? Para que fique lá para o alfaiate, tá bom? Então, primeira opção, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Então, eu preciso desse segundo ponto de interrogação, né? A meu sobrinho? Jamais. A resposta, né? Será paga a conta do alfaiate. Pode colocar um ponto, uma vírgula, um ponto de exclamação, alguma coisa assim. Nada dou aos pobres. Mais uma opção, deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais, né? Será paga a conta do alfaiate? Nada dou aos pobres. Poderia ser também a meu sobrinho jamais, sem esse ponto de interrogação, também daria, tá bom? A minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais, né? Então, também tem, mesmo sem esse ponto de interrogação, eu ainda teria esse efeito de sentido. E para os pobres? Como é que eu faço, então, para deixar para os pobres? Vamos lá? Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Dou aos pobres. Então, aqui, esse ponto de interrogação depois de alfaiate é obrigatório, tá? Eu preciso colocar. Por quê? Porque o nada vai ser a resposta da pergunta. E aí, dou aos pobres, ele tá deixando para os pobres. Mais uma opção, olha, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Então, em vez de separar aqui por vírgula, coloca um ponto de exclamação. É mais uma opção. Dou aos pobres. Viram quantas opções vocês tinham? Mas como eu falei para vocês, a grande sacada aí são esses pontos de interrogação para que as palavras que são negativas depois, elas funcionem como uma negação da pergunta anterior, tá? Então,
Então, as palavras como não, jamais, nada, seja uma resposta para negar a pergunta. E é isso que vai fazer com que mude o sentido. Conseguiram? Se não conseguiu, faça agora, né? Faça essa correção aí. Viram como é interessante? Como a pontuação pode mudar completamente o sentido de um texto? Então é importante sim, é muito importante que vocês usem a pontuação de maneira correta, tá? E para nós finalizarmos a nossa aula, nós vamos lá para a última parte, o hora de escrever, tudo bem? Então lá o hora de escrever. Produz um diálogo em que os sinais de pontuação, você vai usar aí um diálogo que você vai ter os sinais de pontuação conversando. Quais sinais de pontuação nós estudamos? Eu tenho a vírgula, o ponto final, os dois pontos, o travessão, as reticências, né? O ponto e vírgula. Então, quais que vão conversar? Escolham 2, 3 desses pontos. Selecione alguns aí, criem uma história que pode ser bem engraçada. Quais são as características do ponto e vírgula? O que ele diria? Né? Quais são as características das reticências? O que ela diria? Quais são as características do travessão? O que ele poderia dizer? Né? Faça aí uma conversa entre eles. Tente fazer um texto leve, engraçado. Use bastante a pontuação que nós vimos. Ah, é um diálogo? Então as falas ou elas têm que estar entre aspas, ou você tem que colocar 2 pontos, na outra linha parágrafo, travessão, certo? Observem bem o estilo do texto que tem lá no começo do material, tá bom? Quando tem a conversa dos sinais de pontuação. Observe a pontuação, a construção daquele texto. Às vezes é interessante que você comece falando com o narrador, apresentando quais são as pontuações que vão aparecer na história, né? Que eles são os personagens, e aí depois você vai colocar uma conversa entre eles. Pense que tem que ter começo, meio e fim. Usa a sua criatividade, solta a sua imaginação. Depois você pode colocar um título legal, fazer a revisão aí do seu texto, verificar se tem palavras escritas inadequadamente, se você empregou, colocou na prática toda a teoria dos sinais de pontuação. E depois, então, depois de terminar toda a revisão, bate uma foto, manda para o seu professor, porque essa é uma atividade de avaliação extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês tenham compreendido bem sobre os sinais de pontuação, visto como é uma matéria fundamental que você usa o tempo inteirinho, seja para interpretar um texto, seja para escrever um texto, e que vocês comecem a repensar no dia a dia quão importante que a pontuação é e que vocês devem com certeza prestar mais atenção nela e produzir textos melhores a partir dessa ferramenta incrível que é a pontuação. Um beijo! A gente se vê então numa próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.